Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Go Explosion Cast. É um prazer receber todo mundo aqui. E ao meu lado, como sempre, Joaldo Diniz, vice-presidente da Ser Educacional, co-founder aqui da Go Explosion. E conosco hoje para bater um papo super especial. Hoje eu vou dizer, Joaldo, que o tema é muito especial para mim, viu? Você é alemão? Não, eu não sou alemão, mas olha, eu conheci a minha esposa estudando alemão. A gente se legal. conheceu estudando alemão. Olha para isso. Já vi que você vai ser desafiado, não? Não, eu só comecei. Eu me lembro, eu lhe perguntei, e aí, você sabe falar? Você fala nada. Não, alemão não vai não. Mas ó, quem tá aqui com a gente hoje, ela é professora que está revolucionando o ensino do alemão. Alemão não é uma língua fácil. Ela é infoprodutora. Ela nasceu na Alemanha, mas adotou o Brasil, tá aqui, ó, de coração. E ela é responsável pelo Alemão com Hannah. Então, estamos aqui recebendo hoje a Hannah. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Prazer, Hannah, pra gente receber você nesse podcast. Eu queria primeiro começar um pouquinho dizendo que você pode aprender alemão em 6 meses. Sim. Alemão com Hannah em 6 Eu meses. senti uma crença limitante aí, que você disse, alemão não é fácil, né? Não. Eu tô tentando me defender previamente para sei. não bussabil um zibit ou um bigote que se sair por aqui, a gente já tá se defendendo. Eu não sabia que você tinha nascido na Alemanha. Eu sou alemã, meu pai é alemão. Eu nasci e me criei na Alemanha, fui para a escola e com 16 eu vim para o Brasil. 16 aninhos. Então, eu e meus irmãos somos bilíngues, fomos criados bilíngues, né? Mas tu volta sempre à Alemanha? Eu vou voltar agora, semana que vem. Fazendo inveja a todos. Semana que vem, todo ano eu volto, porque meu irmão tá lá. E aí, a gente sempre volta. Vai eu e minha irmã. Não Até conheço, se quisermos convidar, né? estaremos. Então, eu me programei para ir para a Alemanha e nunca fui. Também. Fui estudar alemão e acabei não indo para a Alemanha. A gente mudou de caminho no meio do processo. Não sei se eu posso ser sua amiga agora. Eu acabei trocando a Alemanha pela Inglaterra, então mas vai chegar a oportunidade. Eu adoro a Inglaterra, vai chegar então a oportunidade. Tá ótimo. Eu sou mais a França. Não. França não. Tem inimizade. Isso. Muita. Mas, Ana, conta um pouquinho pra gente, antes de a gente entrar no assunto do digital, nessa profissão que você construiu já aí, que está com muito sucesso, graças a Deus, acabou de receber uma gamificação nossa, né? Vai chegar naquela ali, no NUC de 10 milhões rapidamente. Conta pra gente um pouquinho de antes. Fala pra gente quem era a Hannah na Alemanha e depois como é que a Hannah chegou nisso no Brasil. Vamos buscar para que todos conheçam você, toda a trajetória. É importante conhecer a trajetória para Sim, lógico, até para inspirar outras pessoas, né? Bem, como já falei, sou metade alemã, metade brasileira, passaporte alemão, passaporte brasileiro. E meus pais se conheceram quando meu pai morava no Rio de Janeiro, minha mãe morava no Rio de Janeiro. E aí, enfim, minha mãe foi para a Alemanha, teve 3 filhos lá, e em algum momento da vida minha mãe disse assim, eu não aguento mais o frio da Alemanha, quero voltar, já dei 30 anos da minha vida para vocês aqui na Alemanha. Aí ela decidiu voltar, meus irmãos já ainda estavam na universidade, aí ficou a opção, eles ficam lá ou não, enfim, aí eu vim para cá aos 16 anos, porque na Alemanha você pode fazer um intercâmbio na 11ª série, que aqui é um pouquinho diferente, aqui seria um ensino médio, né? Médio. Lá tem 13 anos de escola, eu acho que até que eles mudaram agora, são 12 anos de escola. E aí eu vim e fui para a escola americana. E aí fiquei aqui, fiz de universidade, primeiro Relações Internacionais. Eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida. Aí eu disse, eu sou boa em línguas, falo inglês, alemão, português, aprendi francês na escola, português com minha mãe, alemão e inglês também na escola, né? E aí, sei falar línguas, vamos embora, estudar RI. Aí eu estudei, mas não sei. Não era aquilo. Não fez o clique. Aí eu continuei perdida na vida. Aí meus pais tinham uma construtora. A gente precisa de um arquiteto. Aí eu fiz arquitetura, porque eu queria agradar os meus pais. Freud explica. E aí me formei em arquitetura. E aí eu tinha 28 anos. Aí deu a louca em mim. Eu disse, eu vou sair de Recife. Eu não aguento mais Recife. Vou para São Paulo.
Fui para São Paulo, não conheci ninguém em São Paulo. Fui para lá, na loucura. Em um mês eu decidi, ó, vou me formar, vou para São Paulo. Aí eu disse, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas eu não quero fazer alguma coisa só por ganhar dinheiro. Quero fazer alguma coisa que me deixa feliz. E aí eu comecei a fazer um monte de curso, tomava café com Deus e o mundo para conhecer novas pessoas e tal. Aí, enfim, fiz um monte de coisa maluca, até em startup de taróloga eu trabalhei. Que eu conheci um alemão, enfim. Aí... Estava buscando encontrar o caminho ainda. Pois é, então, né? E aí, enfim, aí eu trabalhei com educação. Eu fui chamada por um instituto muito lindo, que eles fazem um trabalho incrível aqui. Eles até começaram em Recife, hoje em dia estão no Brasil inteiro. Eles trabalham com educação, que é o ICE, que eles têm um modelo de escola em tempo integral para escolas públicas. E aí eu era gestora lá, gerente, era PMO, e eu tinha uma equipe, enfim. Aí eu sempre gostava muito do lado social e trabalhei muito tempo com educação. E aí, quando foi na pandemia, em paralelo, eu sempre tinha isso, assim, desde a minha infância, meu pai sempre falava, não trabalhem para os outros, trabalhem para você, porque você vai doar muito do seu tempo para outras pessoas se você pode criar o seu próprio negócio. E aí, sempre foi isso, assim, cria o seu, cria o seu, cria o seu. E aí, em paralelo, eu já estava um pouquinho entediada de trabalhar com isso, porque eu estava muito no back-end, eu queria estar mais me conectando com as pessoas. E aí, a pandemia veio, no meio da pandemia, eu, em paralelo, eu comecei eu conheci Érico Rocha e eu comecei a fazer a fórmula de lançamento. Na verdade, eu até pulei, eu fui para o evento direto, que uma amiga minha tinha comprado a fórmula, e ela me levou para um evento ao vivo dele, e aí eu nem assisti o curso e já me inscrevi na mentoria dele. E aí eu fiquei 2 anos fazendo. Essa foi a entrada no digital. Foi a entrada no digital, exatamente. Isso foi que ano? 2020. E aí, nisso, eu fui demitida, porque a gente trabalhava com educação, as escolas fecharam, todo mundo entrou em desespero, e aí, cortando os custos, eu fui uma das que voou, e em paralelo eu já estava, né, com um projeto e tal, e eu sempre dizia assim, eu só vou pedir demissão quando eu ganhar o suficiente para me sustentar. E tinha uma frase que o Érico sempre falava que era assim, você precisa queimar a sua ponte. Se você não queimar a sua ponte, você nunca vai dar 100%. E foi verdade, assim, porque eu estava com as duas cabeças, assim, uma no ICE, a outra... Eu ainda estava fazendo um curso para autoconhecimento. Eu nem tinha um nicho. E aí a gente fez 2 lançamentos, deu R$0. A gente fez um semente. E aí eu me lembro me jogando na cama e chorando, dizendo assim, nunca mais eu vou fazer um lançamento. E aí a minha irmã, que é a minha sócia, ela disse assim, a gente vai fazer o próximo e a gente só vai parar quando a gente ganhar dinheiro. E quando a gente ganhar dinheiro, a gente não vai parar, porque a gente vai querer continuar. E aí tá bom, vamos embora para fazer o próximo. Persistente, sua irmã. Num bom momento, né? Um bom momento. Quando eu fico maluca, ela me traz, segura, sabe, de volta pro chão. E é um nicho, você escolheu um nicho talvez bem diferente. Você foi, claro, aproveitando ali um pouco da sua origem, trazendo o alemão, mas você transformou o ensino de alemão num jeito diferente dentro do mercado digital. Sim. Como é que foi o start para isso daí? Bem, quando eu fui demitida, eu disse, nossa, tô com 40 horas agora sobrando na minha semana, né? Aí eu disse, nisso eu já estava na mentoria do Érico, e aí tinha lá umas faixas. Quando você, tipo, é iniciante, você é faixa branca, aí você vai subindo as faixas. E aí o pessoal da faixa preta era, tipo, quem fatura mais de 2 milhões, enfim. Aí eu disse, eu vou conversar, eu achava que as faixas pretas já eram muito acima de mim, então eu vou começar com as faixas marrons, que já tinha 6 em 7, que era 100 mil, né, em 7 dias. Ou, assim, 6 dígitos em 7 dias. E aí eu marquei vários cafés com faixas marrons e disse, cara, eu quero aprender dos melhores. Tanto que, assim, eu sou assim, eu não faço curso, eu já compro a mentoria. E, graças a Deus, minha família sempre ajudou, dando dinheiro para estudar. Para festa, não. Para estudar, sim, sabe? E aí, eu falei com... O nome dele é Wendel até hoje, eu sou amiga dele. E aí, eu disse, Wendel, eu não sei o que eu devo fazer. Eu fiz 2 lançamentos, eu não tive retorno. Ele disse, Hannah, me conta um pouquinho sobre você. Ah, não, eu sou alemã, minha mãe é brasileira.
Ana, por que você não faz curso de alemão? O Passari tá aí com o japonês ganhando milhões. Por que você não faz alemão? Ah, mas eu não sou professora de alemão, eu só sei falar alemão. Ele, meu, aprende. Tipo, aprende as regras gramaticais. Aí eu disse, é mesmo, né? Aí eu abri um Instagram, eu me lembro, caminhando na Paulista, ligando para minha irmã e dizendo assim, bora fazer um teste, bora pivotar. E abri um Instagram de alemão. Mas no primeiro lançamento que você fez, que foi zero, Era autoconhecimento. era autoconhecimento. Era autoconhecimento. E aí, eu nem me lembro como é que era o nome, enfim. Aí minha irmã, nossa, Hannah, mas alemão como assim? Eu disse, bora testar. Aí a gente abriu Alemão com Hannah. Eu me lembro que eu era a primeira seguidora, minha irmã e a minha amiga que eu morava com ela em São Paulo. A gente ainda tinha escrito alemães já errado. Tipo, o tio botou no lugar. Enfim, foi bem bizarro. E aí, em 2 dias, eu gravei 60 Reels ou Stories, enfim. Acho que foi Reels, na época eu acho que nem não sei Na se verdade, era naquela Reels, época era IGTV. IGTV, exatamente. IGTV. Gravei sem capa, sem headline, só joguei lá. E como a gente tava, tipo, 2020, que Pandemia pandemia, ainda, né? Aí todo mundo na internet, eu me lembro que a gente em 2 dias estava com mais de 1.000 seguidores, likes, comentários. Aí eu disse, meu, Meio da pandemia, alemão, todo né? mundo em casa querendo É alemão. E aprender. João, ó, você falou aí 2 coisas que são a temática do Joaldo: educação e essa área digital. Durante a pandemia, Joaldo foi responsável por uma migração. Naquela época eram o quê? 150 mil alunos? 180 mil 180 mil alunos, Pro de uma online, hora né? para outra, do presencial Nós para o migramos- nós online. Loucura. migramos 4 mil colaboradores para home office e 180 mil alunos para o digital, 100% digital naquela época, né? É. Então foi o auge do crescimento do digital, da área de cursos livres e do digital do ensino regulado também. Eu lembro que naquela época nós crescemos 160%. E você viu, você Sim. lançou e rapidamente tinha 1.000 seguidores e foi Sim, crescendo, sim. crescendo, porque chegou no momento certo. É. Tudo tem E é seu um momento. jeito diferente, viu? A Hannah, ela. Primeiro que ela não tem nada. Ó, ela não tem o estereótipo da alemã. Ela é sorridente. Todo mundo fala isso. Eu tava tentando Você é mais brasileira do que alemã. Todo mundo fala isso. Exatamente. Então, assim, mas vale a pena, ó, quem ainda não segue, quem ainda não conhece, já vai lá olhar o Alemão com Hannah, o Instagram, porque o conteúdo é divertido. É você aprender uma língua que é séria, que parece que você está brigando o tempo inteiro, mas que é super gostosa de falar, que é super gostosa de aprender o conceito. Acho que aprender línguas é muito bom. E o que me encantou, e acho que queria entender um pouquinho mais sobre como é que você se permitiu ser tão livre e leve nesse ensino, e se você já percebeu que é isso que cria essa conexão, que cria essa relação com o público. Eu nunca fui uma boa aluna, tá? Então, eu sempre tive trauma dos professores, porque eu não entendia o que eles explicavam, eles eram muito sérios. E também porque era na Alemanha, eu acredito. Quando eu cheguei no Brasil, eu tive um choque, porque eu achei muito bagunçado. Então, nem 8, nem 80, Nossa, né? desorganização Tem que ser um negócio organizada. mais, né? Mas eu via que quando eu estudava em casa, eu estudava de uma forma diferente do que eles ensinavam pra gente. E eu sempre me achei burra, me achava incapaz e tal. E aí eu pensei, nossa, eu não quero que... Porque o estudante da língua alemã são pessoas, o avatar, na maioria das vezes, duvida muito de si, porque alemão é diferente. Não tem a base do latim, né? Como o francês, italiano. É mais fácil para quem tem a base do latim. Então, o alemão puxa mais para o inglês, né? Então, a origem o é alemão diferente. que não tem vogal, né? Tem vogal, Tem tem vogal? vogal. Tem, Uhum. tem. E aí, eu disse, não, eu vou explicar como se eu estivesse explicando para uma criança e como crianças aprendem, que é através de imagens, através de repetição, através de sinônimos, através de opostos. Foi porque é assim que a gente aprendeu quando a gente era bebê. A gente tinha um livrinho e tinha lá uma pessoa acordada ou uma pessoa dormindo. A gente tinha os opostos, né? A gente tinha as imagens. E por que não aprender como uma criança? Porque foi assim também que o meu pai aprendeu a falar português e inglês. Ele se ensinou assim.
E aí eu disse, meu, vamos esquecer esses métodos tradicionais e fazer diferente. E eu não consigo ser diferente do meu jeito. Eu até vejo, né, outros produtores de conteúdo na internet super arrumado, com terninho e o cabelo escovado e falando super meigo. Eu não sou essa pessoa. Então, eu ligo a câmera e fico do meu jeito. Então, esse é o jeito, sabe? Ó, eu vou tô mostrando ali pra câmera. O que me chama a atenção no Instagram da Hannah, se vocês olharem, ó, ela tá sorrindo sempre. Ela não tá preocupada em criar thumbs completamente diferentes, mas ela encontrou um tom de voz que fez a diferença. E eu queria justamente aproveitar isso para falar um pouquinho sobre isso. Uhum. As pessoas têm essa dificuldade, elas têm uma preocupação em encontrar qual é o tom de voz que elas vão ter dentro da internet. E é um pouco disso que você falou, elas têm receio, elas têm medo, querem repetir formatos. Como é que você foi amadurecendo esse teu modelo? Deixa eu complementar também. No inglês, em qualquer idioma, tem um mito da fluência perfeita. Eu não sei, não tenho a mínima ideia, eu conheço do inglês, mas não tenho a mínima ideia como é a fluência perfeita no alemão. Como é que você lida também com isso, fazendo a junção desses dois Tem sempre pontos? os haters que falam assim, é impossível falar e tal, né? Eu acho assim, primeiro, a primeira parte assim, a gente ficou muito testando promessas. Será que é a comunicação que eles querem? Será que é a fluência que eles querem? E aí é engraçado porque assim as pessoas desejam falar alemão, mas elas não acham que conseguem chegar na fluência. É muito louco isso. E então, quando eles conseguem melhorar um pouco, já ficam super felizes. E eu fico muito feliz. Hoje mesmo uma aluna chegou e disse, Hannah, nossa, as pessoas falando comigo das festas e já estão me elogiando. Então é uma gratidão. E ela não está fluente, ela só está falando um pouquinho melhor. Mas a fluência, cada um define fluência de uma forma, né? Para mim, a fluência é você conseguir se comunicar sem você ter medo de falar, você conseguir expor uma opinião, você não precisar de ninguém para, sei lá, trocar uma roupa na Zara, ir pro correio e tudo mais. Então, para mim, isso é fluência. Você precisa de mais de 5.000 palavras para, por exemplo, estudar na universidade, fazer medicina em alemão, escrever relatórios, artigos, né? Mas a gente não precisa disso, gente. Tipo, não precisa, sabe? Mas talvez a busca pela perfeição, eu sempre ouço muito isso também. Eu não vou falar inglês, não vou falar alemão, não vou falar francês, porque eu quero falar corretamente. Porra, a gente não vê nenhum gringo chegando no Brasil e falando português perfeito. Todos eles falam... E a gente acha bonitinho, né? E a gente acha bonito. Que legal o sotaque dele. Fofo, o gringo... Peraí, vamos lá. O brasileiro é um povo completamente diferenciado. A gente recebe bem todo mundo, a gente é alegre com todo mundo. Sim, isso é verdade. A forma como fala, eu até entendo, mas... O meu ponto talvez você não precise que a Hannah está comentando. Sim, você não precisa dos 5 mil... Da fluência completa, da fluência claro. completa. Ele vai entender você falando, claro que depende muito para o uso que você quer, né? Então, se eu trabalho na Alemanha, eu vou falar 24 horas, eu vou fazer palestra, eu tenho que ter um diálogo, mas para você viver lá no início ou para você fazer uma viagem, isso aí eu tudo é uma plenamente. jornada, né? Sim. É porque as pessoas, elas olham para a montanha, o Mount Everest. Eu preciso subir na ponta. Cara... Tem vários campos bases que você precisa chegar. Pro primeiro campo base, você demora 10 dias para parece chegar no campo base para você se aclimatizar lá, ficar uns dias e depois subir. E eu sempre digo, gente, vocês não precisam. O pessoal espera que com pouquíssimas horas de alemão você já está na fluência. Demora, sabe? Sim. E aí, é isso, assim, eu tiro um pouquinho essa pressão, eu tento, pelo menos, mostrar o lado mais humano, tanto nas minhas postagens, falar com eles, dizer, gente, pare de você se chicotear, porque, assim, eu vejo que os meus seguidores, as pessoas que falam comigo, os meus alunos, eles se cobram muito mais do que os outros. O vizinho já fica super feliz quando eles têm uma pequena conversa com eles em alemão. E muitos falam, nossa, meu vizinho fica falando comigo, já tá me elogiando, que eu tô indo super bem, sabe?
Então, trazer o lado humano, trazer o lado imperfeito, porque ninguém é perfeito. Tanto por isso que eu também não fico me produzindo horrores, porque assim, às vezes eu não me maqueio, faço stories e tal, porque eu acho que eu prefiro mostrar o meu lado mais normal do que sempre estar perfeito, porque nada é perfeito. E o processo de estudar também não é perfeito. Então, seria uma ilusão eu vender algo e dizer assim, você vai estar todo dia super bem e conseguir estudar todo dia durante 1 hora. Cara, não vai, sabe? Então, tem que ser realista no que você for, né, informar, eu acho. E hoje você começou já oferecendo alemão através da internet, através da tecnologia. Sim. Como é que hoje isso está impactando a tua relação com a esteira de produtos? Quando a gente fala no digital, hoje todo mundo e quem acompanha aqui o Explosion Cash, o Jodo sempre traz muito essa questão da criação de modelo de negócio, da questão de construir não só uma efemeridade, você ter aquele pico ali, construir ativo, construir um modelo mais duradouro. Mas como é hoje essa construção para a HANA, para o alemão com a HANA, de lidar com a tecnologia, com o ensino e com a necessidade de ter uma esteira de produtos? Sim. E se a esteira de produtos existe realmente? Porque tem a gente muitos, tem alguns produtos e, assim, agora é uma crença limitante minha. Eu acho bastante difícil conseguir montar uma esteira de produtos. Eu tô com dificuldade disso. Vocês precisam me ajudar. Estamos aqui para isso. Porque, veja, toda uma equipe aqui. uma esteira de produto, o intuito é que você entrega um produto pequenininho e o aluno tem uma transformação muito rápida em pouco tempo, né? Para que ele caminhe na sua esteira e tenha e fale assim, poxa, aprendi muito, né? Tipo, eu aprendi agora a aplicar o Botox tal. E aí agora eu vou querer fazer os lábios, né? Tipo, né? A gente vê que a esteira de produto de produto de beleza, essas coisas, né? Cresce muito, é muito fácil. Ou o nicho de finanças, né? Mas línguas é um pouco diferente, porque línguas você demora mais tempo, né? Então, é um desafio de você achar um bom produto de entrada que traga uma boa transformação em pouco tempo para fazer com que, por exemplo, em 1 semana o aluno diz, nossa, eu aprendi muito, aí agora eu vou para o próximo passo, sabe? Então, tem que achar ainda realmente esse mini produto, sabe? Mas tu consegue, hoje você atua no físico também, a professora Hannah dá aula de alemão? Físico não, assim, físico online. Eu tenho alguns alunos particulares, tá? E eu dou aula particular, mas eu só aceito o pessoal que já está fora. Para ganhar em euro. Faz diferença. Muito melhor. E aí, só para voltar para a esteira, a gente tem alguns produtos. A gente tem o curso de pronúncia, a gente tem o curso principal, a gente tem áudios, a biblioteca de áudios, a gente tem alguns produtos. Eu estou gravando agora, nesse momento, o curso para certificação do Goethe e TEG. Então, a gente está criando outros produtos, mas não é necessariamente uma esteira, sabe? E sempre na metodologia de lançamento. Vocês hoje parece que não atuam no perpétuo. Então, não, eu quero entrar no perpétuo. Só falta um pouquinho de braço, por isso que a gente precisa conversar. E agora, na verdade, a gente está fazendo o primeiro teste, tomara que dê certo, segunda-feira agora, que eu só vou dar uma aula, uma masterclass, e a gente vai abrir diretamente o carrinho. Então, a gente não vai fazer a sequência de 3 aulas. É porque hoje em dia as metodologias estão se adaptando. Né? Então, o vamos fazer um lançamento teste. tradicional... A gente mudou também o público, só vai ser do Brasil. A gente está mudando um pouquinho o público quente, frio e tal. Está testando algumas coisinhas para depois fazer o mesmo lançamento, o mesmo conteúdo, a mesma verba só para a Alemanha e ver realmente qual público está respondendo melhor, sabe? Eu tive semana passada dando uma palestra para o Bruno Vaz, na mentoria dele, e ele fala muito de uma única CPL, né, de um único evento. O modelo dele é esse, né? Porque o pessoal já sabe que você quer vender um curso. Exatamente. Tipo, eu não estou enganando ninguém. Oi, galera, vamos comprar. Ele fala exatamente isso, olha, eu deixo aberto. Eu vou fazer alguma coisa para vender. Porque assim, de novo, lá em 2018, 19, 20...
a escassez funcionava, Sim, as 3 lives, estava todo mundo ali. Sim. Eu fico brincando que essa semana, inclusive, o público mais jovem ainda não entende isso, mas o público que já comprou, já fez, já sabe tudo. Então você tem que adaptar a método. Não que nós estejamos enganando qualquer pessoa, pelo amor de Deus, mas são estratégias de venda. São. E um tipo de negociação. Minha filha ontem mesmo, foi antes de ontem. Papai, corre aqui, você precisa pagar para mim o negócio do celular. O que foi, minha filha? Não, que tem que comprar agora que está na promoção. Eu tenho 46 minutos para comprar. Se eu não comprar, vai acabar, meu filha. Estratégia. Papai vai sentar e vai ensinar para você. Ela não, mas você tem que comprar. E fez eu comprar. Então, ainda funciona para alguns públicos. Não, funciona. Para alguns públicos na estratégia da escassez e tal, mas... Não, e assim, a gente realmente, para as primeiras pessoas que se inscrevem, a gente dá bônus a mais, dá um desconto a mais. Mas assim, também para pressionar, né? Obviamente. Mas... Porque, na verdade, aí tem uma outra questão também, que é o engajamento, né? Sim. Quando você engaja essas pessoas no início, ajuda que elas gerem o engajamento de outras pessoas. Sim. Elas acabam convencendo outras pessoas, não só como a filha do Joaldo fez com ele, mas na hora que alguém já comprou, já entrou. E aí justamente sobre esse processo, você hoje está conosco aqui na Go Explosion e eu queria entender um pouquinho como é que foi essa experiência de vir para cá, como é que está sendo aproveitar toda essa parte de dados, ter ali a área de membros, ter o atendimento da equipe. Conta um pouquinho. E deixa eu adiantar antes disso. Teve lançamento de novo checkout agora. Daqui a 20 dias nós estamos lançando uma plataforma de inteligência de dados. Ele já tá dando. Ó, pessoal, ele tá dando spoiler, mas não é para pegar o spoiler ainda não. Então, vamos com a gente calma. vai soltar, claro. Vem surpresa aí, mas. Para alguns parceiros pilotarem, mas vem coisa muito boa. Muito boa. Inteligência mesmo de mostrar para você os caminhos que você está percorrendo ali. Que, olha, faça um clique de mouse aqui. Implemente um order bump aqui, faça esse aqui não está rendendo, num clique de mouse para você conseguir transformar e incrementar ainda mais a sua conversão, a sua receita. Né? Faz muito. A gente tá pilotando internamente já, vem coisa muito boa, mas... a gente faz o quê? Uns 6 meses, né, que a gente migrou, mas acho que foi final do ano, né, 2024, eu acho. Foi, tu deu uma pausa e depois voltou de novo. Deu uma pausa e tal. A gente já migrou, na verdade, faz um tempinho, né? Aí eu dei uma pausa e tal, até viajei, fui pra Europa, fiquei 6 meses fora e tal. E aí, o que eu gosto muito é que a gente... Bichinho do Carlinhos, porque a gente sempre... Às vezes, a cara dele. Eu já mandei áudio, eu disse, Carlinhos, eu tô super estressada. Se eu te der uma patada, eu te peço desculpa, eu tô muito estressada. Tipo, Carlinhos é um anjo. Aí, por favor, não leve pro lado pessoal, porque às vezes é tanta coisa, assim, tipo... o cartão não passou, e 50 pessoas falando e a gente surtando, né? Então Carlinhos, já precisa agora! Né? Mas é bom, porque eu me lembro que no primeiro lançamento ele colocou o Ícaro para fazer as recuperações com a gente, uma equipe, tipo, um pessoal a mais na equipe. E ter esse contato próximo é muito importante, assim. Esse fora a inteligência de dados, claro, toda a plataforma, mas a gente defende muito esse contato humanizado. Porque hoje em dia você sempre fala com um robô. É um saco isso. O bom é que aqui você fala com o dono. Melhor ainda. Eu brinco muito com isso, mas ter um executivo de contas, ter o Carlinho, a Aline, o Alan, o Danossi, Alexandre, faz uma diferença enorme. Como você falou, segunda-feira eu vou abrir carrinho. Segunda-feira o Carlinhos está lá no horário que você estiver abrindo, acompanhando. Eu tenho muitos amigos no meio digital e eles ficam falando o tempo todo, pô, Jota, lá eu não preciso nem falar. Na hora que eu falo, eu vou precisar criar um checkout, o checkout está pronto. Porque a própria equipe, eu não preciso nem que a minha equipe atue. Então faz com que você libere braços para fazer algo que está fazendo no lançamento ou tocando um perpétuo ali, para a equipe da Go Explosion, a equipe que lhe atende, que está ao seu lado, amparando você todo aquele tempo, fazer com que às vezes eu até fico sem vida. jeito, porque assim, eu vinha de uma plataforma que a gente não pedia nada para eles, porque era sempre o gestor que barrava alguma coisa, eu vou ver com a equipe, enfim, demorava muito. E aí, às vezes eu peço tanta coisa que eu digo assim, Carlinhos, me dê o acesso, porque eu não quero lhe pedir, eu não quero lhe dar trabalho. Eu prefiro eu fazer, não ter que pedir para você não ter que parar tudo que você está fazendo, porque eu estou precisando criar um checkout. Entendeu? Porque eu me sinto mal.
Porque é algo rápido que eu posso fazer, sabe? Tipo, eu não preciso ligar para ele criar um checkout para mim, sabe? Então, você tem a facilidade de criar a hora que você quiser, mas o que eu peço sempre à equipe, e eles gostam de fazer, é que, poxa, deixe o expert, o produtor, o professor, fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é entregar o conteúdo. A gente faz centenas de milhares de checkouts aqui o tempo todo, centenas de milhares de áreas de menu. Então, nós temos as especificações onde os problemas acontecem lá na frente, vai sempre pontuando e apontando para você as melhores facilidades para deixar você com a cabeça livre para fazer o que você tem que fazer, que é cuidar do seu negócio. Sem falar que acho que um ponto importante é... Você sempre defendeu, né, Joaldo, que a gente tem que estar em evolução contínua. Total. Então, a própria área de membros, como a ferramenta como um todo, a cada 15 dias está recebendo alguma coisa nova, está recebendo uma feature nova. E o time está sempre muito disponível para acompanhar e para entender e para metrificar as coisas que estão sendo feitas e quais são os processos da reação do cliente. E acho que tem muita relação com o que você faz do conceito de comunidade mesmo. Hoje, esses seus 100 e poucos mil seguidores no Instagram, eles têm ali uma conexão, um conceito diferente, que isso também está com os teus alunos. Então, quem é aluno, está lá dentro da área de membros, tem essa visão de comunidade, mas quem ainda não é, já vai construindo essa visão. Sim, eu chamo eles de chucrute, meu chucrute. Aí às vezes vem os haters, você acha legal se eu te chamar de feijão? Eu disse, cara, eu não me incomodo. O que é um chucrute? Depende da forma com que ele vai. Minha gente, hoje em dia eu não me incomodo. Ó, se você não gosta de mim, para de me seguir. É simples. Não me siga. Me bloqueie, né? Se você não quer fazer parte da família dos chucrutes, vai embora, sabe? Mas é isso, você tem que criar. Hoje o desafio é criar uma comunidade, né? E às vezes é cansativo você sempre criar conteúdo. Mas, assim, a palavra-chave eu acho que é comunidade mesmo. Porque hoje em dia é tanto inteligência artificial, é tanto todo mundo no celular, né? Que as pessoas ficam muito só, né? Demais. E você se sentindo pertencente. Uma vez, eu fiz uma live. Só tinha 12 pessoas. E eu decidi fazer o Pai Nosso em alemão. E aí, durante a live, chegou uma hora que eu até senti assim, cara, Deus está falando comigo. E eu até fiquei emocionada e me segurei. Depois, eu acho que depois de, sei lá, foi muito louco, depois de meses, teve um dia que eu tava chorando. Foi um dia ruim para mim, eu nem me lembro o que aconteceu, que eu disse, eu vou parar com o Alemão com Hannah. E aí eu recebo uma mensagem de uma seguidora e disse assim, Hannah, eu estive na sua live onde você fez o Pai Nosso com a gente e eu queria me suicidar e as suas aulas me salvaram. Olha que no pesado. Dia que eu você ia estava desistir. mal, querendo desistir, dizendo assim, cara, eu vou fechar o Alemão com Hannah. Vê que loucura. O que Deus usa as pessoas, me usou para salvar ela e ela me salvou também, né? Que círculo virtuoso. Fantástico isso. Incrível, né? Me diz uma coisa. Eita. Quais são os conteúdos que você acha que hoje mais rendem engajamento, conversão? A gente sempre gosta, vem vários experts aqui com vários segmentos completamente diferentes. Já tivemos empresários e assim por diante. E a gente gosta sempre de entender o que para ele gera mais engajamento, audiência, conversão e em cima das métricas, por exemplo, você é mais extrovertida, mas fala de alemão, mas vai mais no Reels, vai mais no History. Eu vou mais no Reels. Eu tô tentando. O que eu fico muito chateada com o nosso querido Mark Zuckerberg, eu acho muito injusto. A gente gasta um dinheirão para fazer propaganda. E aí, o alcance dos stories, quando a gente tá fazendo tráfego, cai absurdamente. Eu acho isso uma sacanagem. Eu me revolto com isso. Porque, eu tô gastando dinheiro com você, por que você não tá me mostrando? Sabe? Hoje você é dependente só do Instagram ou você atua hoje em outras redes sociais também? O foco é o Instagram. Aí a gente tá fazendo YouTube e eu quero entrar no LinkedIn. Eu ia falar isso. LinkedIn tá muito... Eu acho que a minha audiência maior hoje é LinkedIn.
Depende do nicho, Do né? nicho, Mas eu acho depende do que nicho. tem... Mas o seu nicho tem eu um acho que tem grande potencial. potencial, YouTube e LinkedIn. Joaldo, como é muito do mercado corporativo, ele passa de 1 milhão de visualizações no LinkedIn. No LinkedIn. Faz super O sentido. perfil do Instagram. Instagram é um pouco diferente, Sim. mas assim, acho que tem muito a ver também com o fato de ser vice-presidente de uma empresa de Lógico, capital lógico, aberto, de Mas, ter mas tudo ali, gera o uma conteúdo que você autoridade. entrega, eu acho que para LinkedIn gera muito. É Eu claro também, que eu você vai queria ter que mudar o testar. formato. Tem que mudar o formato, exatamente. Eu preciso Mas, ser mais ó, plena. sabe o que me veio na cabeça? Uma coisa que pode funcionar para ela? Peixe 30. Já ouviu falar no Peixe 30? Nossa Não. rede social. Peixe 30 é a rede social que nós criamos dentro do grupo. Venda seu peixe em 30 segundos. Hoje Elevator pitch. nós temos hoje 1.400.000 usuários lá. É uma rede profissional baseada em vídeos. É o LinkedIn Misturado com TikTok. Sem Então, dancinha. Sem dancinha. Não, na verdade faz a dancinha quem quer, né? Mas de novo, é uma base profissional. Então está crescendo bastante, venda seu Legal. peixe em 30 segundos, estou 100% baseado em vídeo. A pessoa entra, pode deixar o seu currículo, pode fazer um DISC, então ele vai ter soft skills e hard skills, e eu faço uma coesão por dentro com o banco de dados para montar um sistema Sim. mais arquitetado ali Você para sabe, headhunters. Joaldo, existe um termo de empreendedor serial. Ele é um pouquinho além, porque ele sou não só samurai. empreende. Ele não para. Ele não só empreende, não. Ele começa, além de construir negócios, ele dentro da empresa, ele começa a construir Vê que um legal. monte de coisa. Mas é legal, porque assim, você cria algo, aí você vê uma demanda, você diz, cara, eu vou criar algo para pegar essa demanda, tipo, eu posso virar meu próprio fornecedor, Exato. né? E aí você começa a criar um império, eu né? vou fazendo uma junção de negócios É. e de coesões entre ele. É. Tu usa muito internet, a inteligência artificial, né? Eu uso hoje umas 10 e fico... Até respondi uma caixinha de perguntas hoje falando sobre isso. Então, eu consigo, em cada uma delas que se adapta a um negócio, ao que eu quero resolver, eu perguntei para que eu mais uso, e me conhece muito bem, o que ela falava de mim. Ela disse que eu era um empreendedor samurai, um CEO samurai. Eu falei, Parece. de onde é que tirou isso? Diz que eu sou serial demais, que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, mas o podcast não é meu, é seu. Vamos voltar para você. Mas já que a gente falou em IA, como é que o alemão com HANA hoje está lidando com o crescimento de inteligências artificiais? Olha, Hannah, eu tô ficando ansiosa. Porque eu abro o computador, é uma IA nova. E eu fico pensando, minha gente, como é que eu vou conhecer todas essas IAs, parar a minha vida, porque eu preciso estudar essas IAs, né? Para saber qual é o que eu posso usar para fazer o quê. Foi exatamente essa a pergunta que eu respondi hoje. Você tem que se adaptar Meu testando cada um. Deus! E aí, eu fico ansiosa. Então, assim, por enquanto eu tô viciada no ChatGPT. Eu abro o meu computador, é tipo Agenda, Drive, ChatGPT e Trello. É isso, é meu Vou bom te dia. dar mais uma. Manos. Manos, me manda depois. Teste ela. E aí eu fico, eu confesso que eu deveria parar mais para investir mais em estudar as IAs. Tipo, eu gravei um vídeo para testar como é que ficaria eu falando em português e depois várias línguas por cima, né? Até esqueci como é que é o nome da IA. Mas assim, aí eu tenho uma ideia, aí depois surge outra demanda, aí eu tenho que parar com isso e eu preciso pagar fogo. Então, eu preciso ter mais braços, repito. Mas como você vê o futuro do idioma com a IA fazendo o que está fazendo hoje? Veja, eu acho que cada vez mais o professor vai sumir, porque você vai ter, ou já tem, a IA falando com você em inglês, em chinês, em várias línguas. Mas eu espero que as pessoas, mesmo assim, ainda prefiram seres humanos do que computadores. Mas eu vi recentemente uma pesquisa, uma estatística, alguma coisa assim, que o ensino já pivotou para IA. Que já muita gente comprando essas iTalk, essas coisas, né? E eu acho triste isso.
É que nem eu vi também que agora o ChatGPT substituiu o psicólogo, né? Que as pessoas estão se Consultando Estão Consultando com... fazendo o muita ChatGPT. consulta. É loucura isso, né? Aí eu acho assim, a IA ajuda muito, me ajuda muito para criar conteúdo. Eu acho bem válido. Me ajuda muito com copy. Quando você consegue fazer um prompt bom, é show de bola. Porque, na verdade, Economiza o muito segredo tempo. está justamente nisso, né? A IA faz coisas maravilhosas. Estava até conversando essa semana, mas a inteligência da IA muitas vezes está na sabedoria de quem criou o prompt, de quem Você fez a precisa pergunta saber o que você correta. está criando, exatamente. Você precisa ler, porque às vezes ela fala uma besteirinha, né? Você precisa fazer um prompt bom. Então, assim, Ela né? mesmo diz, eu não sei se você já notou no chat GPT lá embaixo, ela diz, olha, não acredite, não é muito assim, mas é como se fosse, não acredite em tudo que eu digo. É. Leia, Leia, exatamente. leia. Leia. A Ana Tomazelli, Joaldo tem um trabalho muito bacana junto com ela, e ela tava vendo um vídeo dela dizendo assim que o problema das pessoas é que muitas vezes elas não sabem o que elas querem. Então, qualquer coisa que elas recebem, atende. Então, se você não sabe o que perguntar, se você não Sim. sabe onde você quer chegar, talvez qualquer coisa vá Serve. resolver. Exatamente. E aí, talvez essa seja uma grande diferença de quem leva a educação com muita seriedade. Porque tanto a educação formal quanto a educação informal, quando ela é séria, ela tem um objetivo, ela tem uma promessa que você estava falando, que testou muitas promessas, que fez muitas avaliações, e acho que isso é um fio condutor muito importante, porque não é só a IA para o aprendizado, mas eu vou até levantar uma questão polêmica, que é que tem gente hoje que está querendo usar a desculpa da inteligência artificial para não precisar aprender um idioma. Sim. Então, agora em começo de julho, de junho, a Apple fez o lançamento do iOS 26, na verdade dos sistemas operacionais dela, e trouxe aquele recurso de você estar conversando com a pessoa num idioma e cada um se escuta. Então seria praticamente o fim da Torre de Babel, quando todo mundo se entende. Mas eu queria a tua visão, porque na minha, pelo menos, faz toda a diferença ainda eu saber falar, Total. me expressar naquele idioma, ter essa relação, essa humanidade, como você estava Sim. dizendo, né? O que é que eu falo para os meus alunos e para os meus seguidores? Você precisa ter um porquê, né? Quando você disse assim, qualquer caminho serve, qual é o seu sonho? Porque você só vai aprender ou você só vai fazer uma coisa quando a sua dor for grande o suficiente para você mudar, né? Que a maioria responde através da dor, ou quando você tem um sonho muito grande e você vai. Ou você quer fugir da dor, ou você vai atrás do sonho. Infelizmente, a maioria quer fugir da dor. Então, eu até tenho uma pulseirinha do Alemão Corona que tem escrito Warum, que é porquê em alemão. E é um dos pilares até do método que eu digo assim, você precisa saber o seu porquê para tudo na sua vida. Eu quero aprender a falar alemão porque eu quero melhorar a minha vida, eu quero dar uma educação de qualidade para os meus filhos, eu quero economizar dinheiro, ou eu quero ganhar mais, eu quero andar sem medo na rua, enfim. Então, se você não sabe o seu porquê, é muito, muito, muito provável você desistir no meio do caminho, se desmotivar, porque aprender a falar alemão é uma jornada, né? Então, saiba o seu porquê para você saber para que direção você está indo, ok? E a segunda parte eu já esqueci o que você me perguntou. Justamente de as pessoas A entenderem inteligência artificial. o quanto ainda é Sim. importante elas se Eu comunicarem acho, diretamente. então, eu falo para eles que é importante porque você precisa saber falar a língua, porque você precisa também entender a cultura, porque a cultura está dentro da língua, sabe? Os alemães, eles são como são por causa de várias guerras, da educação deles, da escassez que eles sentiram e tiveram de fato, né? A minha avó, ela casou com meu avô pós-guerra, que meu avô foi para a Segunda Guerra Mundial, ela casou numa cortina. Eles pegaram a cortina porque não tinha tecido e fizeram um vestido para ela, sabe? E eu acho que quando você vai para um país, você precisa aprender a cultura, você precisa conhecer a comida e tal. Eu viajei para a Ásia, fiquei um mês lá, e eu estava
3 semanas só com o Google Tradutor no Japão. Você não consegue criar uma conexão com a pessoa através do Google Tradutor. Você fala lá, mostra, mas você não consegue ter uma porque conversa. a cultura tem que ser vivenciada, É. né? Você não aprende cultura só lendo. Até aprende, Não, mas e- você precisa vivenciar. Você Como é que você quer ter uma conversa profunda profunda com o Google Tradutor? Onde você tem... Ah, calma, deixa eu... Até paquerar, minha gente. O clima já acabou. Quer me dar um beijo? Aí você mostra assim. Cara, não rola. É verdade, isso é um desafio. Eu vivi isso no Japão. Apesar o japonês, a percepção que eu tive é que ele é um povo muito solícito também. Uhum. Eu vejo muito isso como aqui no Brasil. A gente tentava se comunicar ali no meio Sim, termo. sim. Claro que o inglês hoje é uma língua mais universal, mas acho que hoje são dois públicos principais os teus, e aí eu queria um pouquinho a tua percepção da diferença entre eles, que é o brasileiro que foi para a Alemanha e que já está lá e que precisa aprender um alemão mais rápido, e um segundo público que é o brasileiro que está no Brasil e que quer aprender alemão, seja porque vai estudar fora, seja porque quer uma oportunidade lá, seja porque às vezes, acho que eu estava conversando, tem filhos e netos de alemão Sim. que não aprenderam a língua lá e que querem para resgatar um pouco essa cultura, resgatar um pouco a origem. A gente agora, justamente, né? Hoje, não, na segunda-feira a gente vai fazer o lançamento para o público brasileiro. E tem muito brasileiro que quer sair do país, né? Então, assim, eles não aguentam mais a criminalidade, eles querem ganhar mais dinheiro, eles não se sentem seguros e tudo mais. E aí, tem essa coisa, preciso ir para fora, né? Então, o comportamento deles é diferente. O que eles querem é diferente. Eles estão começando a falar e eles ainda não sabem o que vai vir. Eles ainda não erraram porque eles não começaram, né? Então, assim, a conversa para eles é assim: eu vou lhe mostrar o passo a passo para você não perder tempo. a sua Né? persona, então você É. mudou a persona para esse lançamento agora para aquela pessoa que está mais Iniciante. mas com foco em Pra algo morar fora, fora, não para aquele que quer Tem aprender. muitos brasileiros, principalmente no sul, muito fofos, que eles falam assim: ah, meu avô era alemão, minha mãe, não sei o que lá, meu avô falava em alemão comigo, só que eu esqueci. Ah, minha avó cantava tal música, porque tem muitos alemães, né, descendentes de alemão lá. É bem No legal, sul. assim. Hoje mesmo eu vi, eu sou de Pomerode, que é a maior comunidade alemã lá no sul. E aí tem o brasileiro que já está lá, que aí já é um público um pouquinho diferente. É um público muito feminino e as minhas alunas ou quem me segue é um público assim que já tentou muito estudar, foi para a escola lá e aí o professor só falava em alemão. E aí, como é que você quer aprender a falar alemão se o professor só fala em alemão e você não fala alemão para entender o que ele está lhe explicando? Não faz sentido. E aí se frustram porque não conhece a cultura, porque realmente a galera é grossa, dá um fora. Aí na turma só tem estrangeiro e também hoje em dia a migração está um pouquinho complicada lá, então se sente meio mal e tal. Então são dois públicos diferentes. Eu diria que o público na Alemanha precisa um pouquinho mais de carinho, atenção, porque eles já estão bem frustrados, sabe? Então eu vejo muito isso, por isso que eu gosto muito do contato humano, porque eu vivi com minha mãe em casa e ela sofrendo com a língua, com a cultura e com preconceito e tudo mais. E eu vejo que se ela tivesse aprendido a falar melhor, ela teria tido uma vida bem diferente. Por isso que eu quero ajudar. Mudando um pouquinho, Ana, o que você diria hoje para aqueles professores que têm o conhecimento, têm o talento, mas ainda não estão no digital? Tá lá na aula, pro digital. tá no presencial, indo no Sim, cliente. sim. Eu acho que é uma grande perda de tempo, porque assim,
quando você se desloca de um cliente para o outro, você já poderia estar atendendo 5 outros, 5 outros. né? Então, economia de tempo e Escala. maximizar a sua agenda, o seu tempo, né? Eu acho que isso é bem válido. Por isso que eu não dou aula presencial. E também mude o foco, saia do Brasil e vá dar aula online na Europa, nos Estados Unidos, porque você acaba ganhando mais, né? Enquanto você ganha, sei lá, R$ 100 aqui, você tem a chance de ganhar R$ 300 lá, em euro, né? Em euro, em dólar. Convertendo, exatamente. Então, faz diferença. E assim, eu não sei que conteúdo gravar. Tanto que eu até estou dando algumas ajudas já para infoprodutores, dando uma consultoria e tal, para eles gravarem conteúdo, porque muitas pessoas querem começar e não sabem como. Coloca o celular enquanto você dá uma aula, se grava e depois você corta a aula, que você vai ter vários reels e você já pode postar, sabe? Você não precisa parar e começar, né, do zero. Se grava e tal, que você já vai ter conteúdo, entendeu? Então, eu comecei por aí. Esse é um hábito que você usou no início. Eu pegava aulas grandes que eu fazia, tipo, as minhas lives. Até hoje eu faço isso. Eu pego as minhas lives e aí eu pego cortes. algumas coisinhas e... Né, porque é conteúdo que vale a pena. A gente usa muito hoje. A conversa tá boa, mas o tempo já tá... Estamos chegando aos finalmente. Deixa eu fazer uma última pergunta aí. Olhando para o futuro, o que a Hannah vê de futuro agora, 2026? Nesse mercado digital, Não só no mercado digital, mas no ramo de idiomas. Nós temos aí empresas faturando bilhões nesse ramo. Sim, sim. E aí, como é que a Hannah está se posicionando aí para... Eu quero estar no online, no offline. Eu queria ser o destaque do alemão no Brasil e em Portugal, na Alemanha, né? O pessoal que fala português. E eu queria criar umas experiências, assim, ir para a Alemanha, viajar com os meus alunos, fazer, tipo, uma semana... curso de alemão, viajando, visitando Munique, porque assim, eles precisam se apaixonar pela cultura, eles precisam se apaixonar pelo país, não é só a língua, sabe? Então eu queria muito misturar isso, ou poder me juntar com outros professores e fazer eventos presenciais. Sabe? Eu acho que não existe essa concorrência. Cara, vamos se juntar, vamos dobrar o público, você traz o seu, eu trago o meu, a gente se junta e a gente cria algo legal, sabe? Eu acho muito assim. Pensando nisso, você já criou a sua esteira. Você tem o produto que você usa no lançamento, você pode se posicionar com a mentoria, da mentoria você pode fazer a viagem com as experiências, sim. Ou você pode ter o produto, criar o evento presencial, do evento presencial vender a mentoria, da mentoria fazer um upsell ainda para uma experiência fora. Você já criou uma esteira em 3 minutos aqui. E aí entrar no LinkedIn e high ticket para um executivo que tem uma reunião semana que vem e precisa, tipo, um intensivão, alguma coisa assim, né? Muito legal. E aí, Edu? Então, vou só para encerrar, ela já falou um pouquinho sobre isso, mas qual era o conselho que você queria ter recebido lá no início, quando você entrou no digital, quando você começou a ser levada para conhecer o fórmula de lançamento, quando você começou a entrar, quando você fez aquele primeiro lançamento que não deu certo, qual era o conselho que você queria ter ouvido naquela época e que você pode deixar para as pessoas que estão... Eu vou dar a real. É trabalho pra caramba. Érico Rocha vende, em 7 dias você fatura 6 dígitos. Gente, não é 7 dias. Não é. Até você chegar nesses 7 Até você chegar, você trabalhou 6 meses loucamente. Mas eu acho que a dica é constância. Feito é melhor do que perfeito. E você precisa sair da zona de conforto para crescer. Porque é muito fácil a pessoa que está na zona de conforto apontar o dedo, rir de você. Joado tá fazendo um novo lançamento, não sei o quê. Cara, ele tá fora da zona de conforto. Eu tô fora da zona... Ligar uma câmera e se filmar é fora da zona de conforto. Se expor é fora da zona de conforto. Então é muito fácil a galera, os internet trolls,
que se escondem atrás de perfis fake te criticarem quando eles estão fazendo nada. São um bando de preguiçoso que não trabalham, né? Então, querem se não expor. deixe que pessoas que você não conheça, que você não tem nenhum tipo de contato, coloquem você para baixo. É isso mesmo. Porque você não deve nada a essas pessoas. Você deve algo à sua família, ao seu parceiro, à sua parceira, seus filhos e pronto. É isso. Pessoal, conosco, Hannah nos deu uma aula aí. Primeiro sobre alemão, como aprender, um pouquinho do digital, de novos projetos, de IA. Hannah, muito obrigado por estar conosco aqui. Foi um prazer. Quero voltar. Vamos ver o retorno para você receber a Por Nuke. favor. No lançamento da semana que vem já vai vir um Sunflare ou a nitroglicerina, Ai, liga? tomara. Olha aí. Vamos trabalhar para isso. Por favor. Ignorem o resto e foco. Foco no que controla, como diz um amigo meu. E dizer ao pessoal de casa que é importante acompanhar todos os dados, acompanhar tudo, não desistir. Sim, persista. Quem ainda não conhece, quem acompanha a gente aqui, ainda não está nesse mercado digital, além de oferecer todas as ferramentas, a GoExplosion também está oferecendo treinamentos, né? Sim. Alguns cursos mais básicos para quem está começando nesse mercado digital. Então, a gente convida vocês também a acessar e a fazer o cadastro, porque não custa nada. Eu vi você dizendo essa semana que quem não dá o primeiro passo nunca vai chegar Nunca vai chegar. onde quer chegar. Então, eu me despeço agradecendo a todo mundo e dizendo que o primeiro passo precisa ser dado e a GoExplosion vai estar ali à tua disposição para te ajudar nesse processo. E continua acompanhando aqui o GoExplosion Cast, porque a cada edição a gente recebe e aprende muito, né? Todos os dias. Novamente, obrigado, Hannah. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até mais, pessoal.